Começa agora na Colmeia FM 105,9 Disruptcast com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Boa noite, amigos e amigas. Estamos mais uma noite aqui com o Disruptcast na Rádio Colmeia FM 105.9. Hoje vamos conversar com o professor Alexandre Barbosa sobre blockchain. Blockchain. Boa noite, amigos e amigas. Tudo bem, professor Alfredo, meus amigos e minhas amigas? Estamos hoje aqui com a Raiza Merkides. Ela é especialista nesse tema da blockchain. Raiza, boa noite. Boa noite, professores. Boa noite, tudo Raiza. bem? Uma honra estar aqui presente com vocês. Muito obrigada pelo convite. E esse é o tema, então, que foi da minha dissertação do mestrado. Então, a blockchain com a aquisição da propriedade imóvel. Bacana. E o que é, então? Vamos começar já? É um termo instigante já, né, Alexandre? Porque é algo inovador. É inovador, é diferente, mas está aí, está acontecendo e, como brincaríamos, o povo quer saber. Mas o cada vez mais é blockchain? Nas redes sociais só se fala disso, né? No mercado online, né? A blockchain ganha muita relevância. E, claro, é um tema que foi abordado cientificamente aqui dentro, né, do programa de mestrado, e que nós trouxemos aí nossa recém-mestre, a Raiza, para conversar um pouco sobre o tema, né, de uma forma descontraída, de fácil acesso, para que realmente a nossa comunidade compreenda efetivamente o que é, para que serve e de onde é que vem. Exatamente. Aquela pergunta infantil, tradicional, o que é, para que serve e de onde vem. Exato. Pode falar para a gente, Raiza. Diga um pouquinho sobre blockchain para nós. Tá certo. Antes da gente começar a falar propriamente do que é a blockchain, então é preciso relembrar que a blockchain ela surgiu com as criptomoedas. Então, a criptomoeda mais famosa que a gente conhece é o Bitcoin. Então, em 2008, surgiu então essa tecnologia da blockchain para a criação então dessas transações das moedas. Então, ela inovou nesse sentido de que a tecnologia blockchain ela retira, então, o terceiro intermediador. Então, quando a gente fala da moeda, então, o banco não faz mais parte. Então, que as pessoas, então, se eu quiser trocar um valor com o professor Alexandre, eu diretamente com ele consigo fazer, que a blockchain é justamente essa tecnologia que faz pessoa para pessoa. Então, a gente não precisa mais do banco para fazer essa transferência desses valores. A gente consegue fazer entre nós. Então, quer dizer que todo mundo vira um banco, será, Alexandre? É aquilo que você falou na semana passada, Alfredo, da questão da regulação estatal. Então é possível dizer, Raiza, que o Estado acaba não participando dessa relação entre mim e entre você. Eu posso te vender moedas virtuais, para entender se o que é criptomoeda, né? Moedas virtuais eu posso vender para você, eu posso comprar um bem qualquer diretamente de você, sem precisar passar pelo banco, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Na verdade, a confiança, então, que no caso, vamos usar como exemplo das criptomoedas, a confiança que antes recaía pela instituição financeira, agora recai, então, sobre a tecnologia blockchain. Então, quando a gente confiava no banco, então, que o banco estava tirando da tua carteira um determinado valor e encaminhando para a minha carteira. Agora a gente confia na tecnologia, que ela consegue fazer isso. Ela tira o teu valor ali e transfere então para mim ou para as outras pessoas. Isso é muito interessante porque, na verdade, né, se nós formos pensar, quanto mais você insere mais pessoas, instrumentos, instituições dentro de uma determinada transação ou dentro de uma relação econômica, jurídica que houver, sempre tem alguém ganhando mais. Então, o blockchain se torna algo eficiente economicamente porque ele retira um intermediário, que no caso seria o banco, né, para resguardar, vamos dizer assim, a sua capacidade econômica, a segurança da transação. Né? Então, na verdade, o blockchain é uma segurança sem intermédio de um banco. Correto? Posso dizer isso? Sim, pode dizer isso. Só que a gente tem que entender também que a blockchain ela surgiu com as criptomoedas. Então, ela não é exclusiva das criptomoedas. Então, hoje a gente consegue verificar a aplicação da blockchain em diversos setores. Inclusive, o Brasil ele faz o uso do armazenamento, por exemplo, do DataSUS.
Então, as consultas médicas, o que a gente fornece, eles estão sendo registrados nas blockchains. Então, a blockchain poderia dizer que é um livro-razão em que a gente consegue ir colocando informações dentro dele. E essas informações, por conta da tecnologia, elas não podem ser apagadas nem alteradas. Por isso que se confia, então, que a blockchain traz essa confiança. Para ficar fácil de entender, Raiza, daria para afirmar ou não que a blockchain, na verdade, é um espaço virtual em que você vai colocar situações importantes. Então, eu tenho lá um espaço virtual em que eu vou vender e comprar moedas. Eu tenho nesse mesmo espaço virtual, mas num outro lugar, a marcação de consultas, o diagnóstico de pacientes, aquilo que o DataSUS apresenta, e também posso ter dentro da blockchain, por exemplo, a compra e venda de obras de arte. Isso. Então são vários lugares dentro de um lugar só? É isso, professor Alfredo? Pelo que parece, sim. Né? E o que me salta aos olhos é de onde vem essa segurança. Essa segurança que é capaz de convencer, né, os atores econômicos de utilizarem estatais, o SUS, por exemplo. O SUS, aquilo que nós estávamos dizendo na semana passada, tu referiu agora, Alexandre, sobre o Estado ser retirado ou se retirar, isso é uma outra discussão que nós podemos inclusive ter, se ele foi expulso da segurança ou se ele se retirou da segurança das transações econômicas a partir de bancos centrais, etc. Mas ele, retirado ou retirou-se, ele avoca também essa tecnologia blockchain para suas próprias atividades estatais, né? Prestação de serviços, etc. E isso é muito interessante. O que mostra que realmente o blockchain é uma tecnologia de segurança segura. Né? Me desculpe a redundância, tecnologia. Segurança segura. Exato. E essa segurança, Aida, fale um pouquinho mais sobre ela pra gente. Que na semana passada, por exemplo, o nosso próximo entrevistado da semana que vem, o Paulo Pegoraro, ele entrou mandou pra gente no WhatsApp uma pergunta, e aliás, os nossos microfones estão abertos a quem quiser mandar perguntas pelo WhatsApp. Qual é o WhatsApp, Alfredo? 45 999 17 9446. 45 999 17 9446. Rádio Colmeia, pode mandar que nós recebemos aqui instantaneamente. E responderemos. Passamos a Raiza ao Alexandre, eu, se conseguir. Exato. E o professor, o Paulo Pegoraro, na semana passada, ele perguntou: a blockchain é segura, efetivamente? Dá para confiar nessa rede? Então, as notícias que a gente tem sobre invasões não são invasões na rede blockchain. Então, é invasões na tua carteira pessoal. Então, o Alexandre pode sofrer um golpe, as pessoas podem aplicar golpes envolvendo, a gente ouviu várias vezes nos noticiários, envolvendo crimes em face das criptomoedas, mas é da pessoa que tinha aquela carteira, mas não da tecnologia. Porque a tecnologia blockchain, ela é uma tecnologia descentralizada, ou seja, ela não existe só no computador do professor Alfredo. Então, ela está distribuída, então são vários computadores ligados ao mesmo tempo, o que se diz que é impossível conseguir hackear todos os computadores ao mesmo tempo, porque assim, os computadores não estão apenas no Brasil, eles estão distribuídos mundialmente. Então, é por isso que ela traz essa segurança. Então, esses computadores que estão na rede, que eles validam aquelas transações. Todos os computadores têm uma mesma informação. Então, se de um é apagado, milhares de outros têm essa informação que está salva. Isso. Para além das redes, para além da nuvem. Isso, por exemplo, se ataca um computador aqui no Brasil, vão atacando todos, mas estão salvos lá nos Estados Unidos, não sei, em qualquer outro lugar. Então, não é possível apagar todos os dados. Eu ouvi dizer, né, não tenho certeza, mas é como se para conseguir atacar a tecnologia blockchain, num total, de extinguir ela, seria várias voltas ao Sol. Então, da Terra ao Sol. Olha, uma boa...
Mostra a segurança, essa analogia. A outra questão que também traz a segurança da tecnologia é porque a gente consegue acessar, então, todas as informações que estão sendo colocadas dentro dela. Então, se eu tenho acesso à tecnologia, blockchain, se eu tenho ali um login, uma senha para entrar nessa carteira digital da blockchain, eu consigo verificar o que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, lá na carteira de imóveis, que a gente vai falar da tecnologia blockchain na aquisição da propriedade imóvel. Então, por exemplo, eu sou dona de um imóvel, eu entro na rede blockchain que está esse imóvel, que ele existe no mundo digital, e eu consigo olhar agora o que está acontecendo, se foi feito, qual transação que foi feita, o que está acontecendo ali em tempo real. Então, isso também que traz a segurança. Você tem, digamos assim, o acesso à matrícula do imóvel, você tem acesso às supostas ações judiciais que esse imóvel é objeto? Assim? Não, essa que é a grande questão, né? Porque existem várias empresas vendendo essa ideia dessa propriedade, que você faz a aquisição de uma propriedade digital, quando na verdade o que a gente tem é um contrato de permuta. Então o professor Alexandre, ele quer transformar a casa dele numa propriedade digital para que ela exista na blockchain. Então, ele faz esse contrato com essa empresa, eles vão no cartório, e no cartório fica constando que o professor Alexandre entregou a casa dele por um token. E esse token que passa a existir na blockchain. Então, não tem qualquer informação junto ao cartório de registro de imóveis. Raiza, desculpa, mas para nós compreendermos melhor, e para os nossos ouvintes também, né, o que seria um token? O token, no caso da propriedade imóvel, é uma representação, então, usando então como exemplo a casa do professor Alexandre, a gente vai tokenizar a propriedade dele. Então, ele existe no mundo real e ela vai passar a existir, então, no mundo digital. Então, essa é a tokenização. Ela passa, então, a ser referenciada com um número, assim, e letras que representam, então, essa propriedade do professor Alexandre, que seria um token na carteira da blockchain. É correto dizer, então, Raiza, que um token, na verdade, é a projeção virtual de um bem material. Pode ser um bem virtual ou pode ser um bem material que eu projeto no mundo virtual. Isso, ela pode Para ficar claro, quando a gente fala em mundo real, nós queremos falar aqui, essa mesa, uma casa, o prédio. No mundo físico. No mundo físico. E quando a gente quer falar em mundo virtual, nós vamos falar na internet, nós vamos falar nas negociações que acontecem nas interações na rede, digitais. Nas interações digitais, exatamente, para que fique muito claro aí para o nosso público, nós queremos falar em algo que não necessariamente existe fisicamente. Claro. Então, a blockchain nós não é uma senhora gorda que está caminhando pela rua e olha a blockchain lá. Não tem. A blockchain ela é uma imagem. A blockchain é um lugar que está fora do mundo físico. Isso é importante entender. E nós estamos acostumados, né, Raiza, com aquela coisa do mundo que eu posso pegar, das coisas que têm são palpáveis. Que são palpáveis, exatamente, Alfredo. E quando nós falamos aqui, passamos essa meia hora falando de uma coisa que ela não é palpável, muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas isso é importante, isso impacta de que jeito na minha vida? Impacta muito, por quê? Porque não é mais o futuro. As projeções virtuais, essas coisas que estão acontecendo na internet, que estão acontecendo fora do mundo que eu posso pegar, elas estão, neste momento, se desenvolvendo. Então eu posso falar que agora, nesse momento, agora são exatamente 9h39, nós temos pessoas vendendo e comprando coisas na internet. Claro. Mas é a mesma coisa, assim, fazendo um paralelo bem grosso modo. Antigamente, no mercado de capitais, as transações eram feitas na Bolsa de Valores. Né? No espaço físico da Bolsa de Valores. Né? Tinha aquele, se você lembra, Alexandre possivelmente vai lembrar, né, daquele monte de gente com os telefones sem fio, gritando, compro, vendo, qualquer um leilão. A Bolsa de Valores nada mais é do que um leilão. Exato. Né? E nós vimos aquilo em São Paulo, vimos aquilo no Rio de Janeiro, né, na Bolsa do Rio também, com o advento da internet, né, e das relações que se estabeleceram. Hoje em dia não tem mais bolsa de valores, né? Aquele prédio com aquelas pessoas, ali, né? Todos estão diante de 5 telas de computador avaliando os seus papéis, enfim, né? Suas ações etc., né? Opções, e
com um clique elas vendem e compram. Do celular, né? Agora a gente compra do celular. Então, assim, não há mais o pregão se torna virtual. Exatamente. Né? E a mesma coisa, acho que dá pra fazer um paralelo Claro sobre que a dá. perspectiva da... E pensar numa, Da blockchain. antigamente, uma licitação num município, né? Uma empresa queria vender lá marmitas para o município, para que essas marmitas fossem para as crianças nas escolas municipais. Iam lá pessoas para assinar os contratos, para abrir os envelopes, para fazer todo o processo da licitação. Hoje em dia não tem mais, hoje em dia é tudo virtual. Pode até ter um ou outro evento em que as pessoas se encontrem, mas o geral é que as coisas sejam virtuais. Então é isso, o mundo físico, ele a cada dia, ele nunca vai acabar, porque nós somos o mundo físico, mas ele vai se projetar cada vez mais na internet, cada vez mais nessas realidades que elas não são mais tangíveis. E para... claro, nós temos hoje um metaverso. Exato. Né, que, aliás, é um bom tema para um programa, né, para um podcast, um metaverso. Talvez as nossas assessoras aí, Eu conheço uma Silvia pessoa Lari, que podem pode anotar falar. para O falar tema. do metaverso, Exato. porque, claro, essa questão do blockchain, tudo é um passo em direção ao metaverso. Exato. E me lembrando agora da origem disso tudo, Alexandre Raiza, a internet nasce de alguns malucos militares americanos que diziam, com medo de uma guerra nuclear, dizem, olha, nós temos que nos comunicar sem cabos, sem ninguém saber, sem ninguém escutar, Isso aí. debaixo d'água nos nossos submarinos, né, enfim, potentes. E isso acontece, e isso foi na década de 60. Sabe quanto foi investido para construção dessa internet, a internet militar? À época, 2 bilhões de dólares. Naquela época. O que para nós é possivelmente uns 10, 15, sei lá quanto hoje, mas é muito pouco face tudo que nos proporciona hoje a internet. Exatamente. E ninguém teve a percepção da capacidade, da potência dessa inovação, dessa disrupção, né? Dentro da internet há uma disrupção. É uma disrupção. Né? Não, e outros tantos exemplos. O Spotify é um exemplo. O Spotify, 2 malucos lá se encontraram para pensar um jeito de tornar fácil ouvir música sem eu precisar ter CD, sem eu precisar comprar isso, e está tudo hoje disponível no celular, no computador, em qualquer lugar. Então, efetivamente, Raiza, é possível falar que esse mundo virtual ele é a realidade de todos nós. E esse mundo virtual, que é a realidade de todos nós, quando a gente fala da blockchain, nós vamos projetar... O que você imagina, assim, que hoje parece estranho, mas que nós ainda vamos projetar nesse mundo virtual e que vai se tornar algo absolutamente simples para nós daqui a um tempo? Você consegue visualizar também, Alfredo, alguma coisa que a gente pensa, hoje não dá para fazer, mas daqui a um tempo só vai ser lá? Acho que dá para usar como exemplo os processos, né? Os processos que eram físicos e hoje a gente só consegue imaginar. Já é um exemplo extraordinário. Disrupção, né? Eles só existem agora online. Podemos usar também as alguns audiências. estados, né? Alguns outros não. E então, já que nós falamos disso, você já pode entrar nesse tema que você trabalhou com bastante atenção, que nós já iniciamos atrás, que é sobre os imóveis. Então hoje, para você comprar e vender um imóvel, já dá para fazer tudo isso na blockchain ou ainda não? Ainda não. Na realidade, não nas projeções, né, Alfredo, que os estudiosos fazem, que os acadêmicos fazem. Eu quero saber no mundo real, a pessoa de carne e osso. Eu vou lá vender para o Josefino. Dá para o Josefino confiar só na blockchain? E nós somos, querendo ou não, né, fácil o que nós fazemos da vida, nós somos entusiastas com a inovação, Claro, com a tecnologia, muito. mas sabemos também dos percalços que geram, né, dos problemas, desde comportamentais, problemas, enfim, inúmeros. Você saberia me dizer quais são os problemas já identificáveis dentro dessa estrutura blockchain? Que, olha, isso aqui possivelmente será um problema? Ótima pergunta. Eu vejo uma dificuldade da gente querer colocar o que existe no mundo físico dentro da caixinha do mundo digital. Às vezes ele não vai caber.
como é o caso da aquisição da propriedade imóvel. Então, hoje, para se adquirir um imóvel no Brasil, é necessário fazer o registro da escritura pública de compra e venda, né, junto ao cartório e tabelionato de notas. No tabelionato de notas, a gente já consegue fazer online. Então, abre uma videoconferência em que o professor Alfredo está vendendo uma propriedade imóvel para o professor Alexandre, e a gente consegue fazer isso dentro da blockchain dos registros notários, né? Então, existe hoje a blockchain dos notários, que chama, então, NotarChain. Então, o Brasil já aderiu a esse sistema, porque ele consegue fazer o armazenamento dessas informações. Então, torna, por muitas vezes, mais seguro, né? Que a pessoa estava ali pela videoconferência com o tabelião, que ele conseguiu fazer, que ele estava, né, com plena noção de que ele estava fazendo aquela transferência. Fica tudo gravadinho. Tudo gravado. Aí. Uhum. O que traz uma segurança. É como se fosse uma contraprova. Porque Isso. antigamente você ia lá no cartório para fazer a escritura pública e eu, Alfredo e o notário ali. Às vezes isso era falso e não tinha como provar. Hoje, talvez haja uma grande possibilidade de imaginarmos uma segurança maior. Por quê? Porque tem gravado, porque as coisas ficam no livro razão, né? Fica nessa sequência documental na rede. E me diga mais uma coisa, mas no mundo físico isso é guardado também em algum lugar dentro do cartório? Essa escritura, ela fica guardada para que as pessoas entendam que Sim, isso fica só no mundo virtual ou fica também no mundo físico? Fica também no mundo físico. Imóveis, tudo sempre se pensa também no mundo físico. Mas será que, isso é uma conjectura, será que um dia os cartórios de registros eles sucumbirão ao blockchain? Nós, a Raiza, eu acredito que pensa que sim, mas hoje isso é verdade? Não, hoje não é verdade. Então, Como é que vai ser, o professor Alfredo muito bem perguntou. Como é que pode ser no futuro? A gente acredita, assim como a NotarChain foi criada, então, para explicar, a NotarChain ela é uma rede blockchain privada, então nós não conseguimos acessar. Então, eu quero verificar quem fez uma escritura pública de compra e venda hoje. Eu não tenho acesso, porque ela é restrita ao governo. Então, só os notários conseguem ter acesso. Então, essa segurança recai na figura do Estado. Então, a gente não consegue acessar. O que se vislumbra é a possibilidade de uma criação de uma blockchain também para os registros de imóveis. Também de uma maneira privada, em que ela seja gerida pelo poder estatal. Né? Quando você fala em privado, você quer dizer uma coisa fechada. Fechada, Porque isso. público e privado pode gerar uma dúvida aqui para Isso. quem está nos ouvindo. Uhum. Mas a ideia é dizer, é algo fechado, cujo acesso só é dado quem tem A acesso determinadas pessoas, isso. pessoas Um determinado grupo de pessoas, então vamos usar os tabeliões, né, todos os cartórios de tabelionato de notas, eles possuem aquele acesso. Então, é esse grupo individualizado que consegue acessar. Nós não conseguimos acessar para verificar. Nós, você diz a sociedade. A sociedade, isso. Qualquer pessoa hoje não consegue. Se eu quiser acessar. uma escritura, eu vou ter que fazer como era feito antigamente. Antigamente eu iria no cartório físico pedir uma cópia da escritura. Hoje eu vou pedir virtualmente Tem como. para ganhar esse acesso. Isso. Mas veja, tem também um grande... essas questões, né? Eu até também não sabia, essa privação de acesso pode gerar um grande problema jurídico, né? Porque se as pessoas precisam acessar documentos públicos e que não têm acesso, né? Na verdade... Caberia um habeas data, por exemplo, né? Vamos explicar depois o que é um habeas data. Professor, não é que a gente não tem acesso a essas informações, a gente não consegue acessar a blockchain, por exemplo, do Bitcoin. Qualquer pessoa que se fizer um login consegue acessar. A do Estado, a gente não tem essa possibilidade, essa chance do login. Não significa que a gente não pode chegar no cartório e solicitar uma cópia daquele documento. E o cartório fornece? É público, né? Escritura pública. Não, eu digo o acesso ao blockchain. Não, a gente não acessa a blockchain. A blockchain é a tecnologia, vamos pensar num drive da nuvem. Então, como se fosse um drive, só que com a tecnologia blockchain. Então, eles armazenam essas informações dentro desse servidor da blockchain. Tá? E você pede para o cartório. A cópia. O cartório te dá a cópia. Só que você não consegue ver o que o cartório está fazendo. Né? Se você não consegue acesso àquela tecnologia.
Como diferente das criptomoedas, por exemplo, que você consegue fazer um login e ter acesso ali e verificar. No cartório, não. Fica restrito ao Estado. Veja que interessante. Então, nós temos, Alfredo, uma sequência de documentos que vão ser armazenados, uma escritura, outra escritura, e aquela sequência tal, que está hoje no mundo virtual. Antigamente, isso estava aonde? Em livros físicos que eram guardados numa sala. Então, eu chegava no cartório e falava, opa, quero uma cópia da escritura. Tá bom, volte daqui a 30 dias que ela vai ser fornecida. Sim. Hoje não muda muito. A diferença é que você talvez consiga num tempo mais rápido, mas você também tem que pedir e o cartório vai ter que buscar num outro lugar que não é mais o papel, mas buscar numa nuvem para poder te entregar. Na prática, para nós, pessoas normais, muda pouco, é isso? É a velocidade, né? Justamente essa velocidade. Existe também as centrais que a gente consegue entrar no site e fazer a solicitação. Então, a gente verifica a velocidade. Igual o professor falou, não vai mais buscar lá no livro tal, que está no armário tal. Então, tá mais fácil fazer uma busca ali, como se fosse colocar um Google e buscar a escritura do Alfredo. Outros lugares que o blockchain aparece, que você falasse das criptomoedas, a questão dos registros de imóveis e tal. Outros lugares que estão, digamos assim, que estão aparecendo, né, para gente aí no mundo da vida, o que poderia ser citado? Eu citei o DataSUS. DataSUS, a ANAC também. A ANAC também. Para fazer os registros de voos também. E a Receita Federal. Veja que todos os órgãos públicos, né, da administração direta e indireta estão aderindo. Quer dizer que que nada mais é que uma segurança virtual, né? E essa segurança virtual está sendo extremamente bem avaliada e, portanto, utilizada pelo poder público, né? Existe um projeto também do TCU com o BNDES com essa criação de uma blockchain Brasil, então exclusiva para o Estado. TCU, lembrando, o Tribunal de Contas da União. Mas, Raiza, nós acabamos saindo um pouquinho, porque o assunto é extremamente empolgante, mas você falava, então eu tenho, para adquirir um imóvel no Brasil, eu tenho que fazer uma escritura pública. Essa escritura pública hoje eu posso fazer pela blockchain, ok. Mas isso, por si só, já entrega a propriedade imóvel? Não, né? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Então, no Brasil, a gente tem esses momentos separados. Então, para se tornar o proprietário do determinado imóvel, precisa fazer o registro da escritura pública de compra e venda no tabelionato de notas. Depois, essa escritura lavrada, né, documentada, redigida, a gente encaminha esse documento para o cartório de registro de imóveis. Um outro cartório em que da onde o imóvel existe. Então, aqui em Cascavel, no cartório de registro de imóveis de Cascavel. E aí, com o cumprimento de algumas exigências, pagamento de impostos, conferência da documentação, o cartorário, né, que é o responsável, ele faz esse registro, então, da propriedade. E aí, sim, você se torna o proprietário. E os cartórios aqui da região, eles estão utilizando a blockchain? Existem informações para o CNJ de utilização dos notários, né? Eu sou de Assis, então lá em Assis eu liguei no cartório e perguntei, eu quero fazer uma escritura pública de compra e venda e eu quero fazer ela de forma digital. E aí elas me passaram os passos para que seja feito. Então, não sei se eles oferecem esse serviço para quem chega lá, claro, né? Mas existe, então... E você tem alguma informação sobre os valores dessas transações via blockchain, via registros tradicionais, se tem a gente está pensando, refletindo aqui, que o tempo de espera, né, deve melhorar, ou seja, deve ser menor. Mas a questão, muitas pessoas reclamam, né, das questões dos valores pagos, né? Será que isso vai tornar mais eficiente, né, mais econômico? Eu acredito que não, né? Porque os atos notariais, eles são tabelados, né? Então, não vai ter a diferenciação de um que é feito digital, por enquanto não tem essa diferença, né?
Existe uma tabela para você verificar quais são os valores de determinados atos. Então, lá eu nunca verifiquei. Pela facilidade que, assim, A vamos lá. tendência Não. talvez seja Os de atos, diminuir, né? eles têm um valor face, vamos usar entre aspas aqui, né, face a sua dificuldade, né? Uhum. Reduzindo a dificuldade, possivelmente, os valores tabelados devem ser... Reduz custo, reduz valor. Exato. Mas Provavelmente. até Mas agora é não algo que a tem gente já nenhuma saiba. informação. Desconheço qualquer E informação. nós temos mais 6 minutos de conversa e eu vou insistir, viu, Raiza, com você, para a gente chegar naquele pontinho que é o ponto mesmo do tema. Ou seja, nós falamos, vamos de novo, que nós fazemos a escritura lá no notariado. Aí eu pego essa escritura, tenho que levar no registro de imóveis. Então eu faço uma coisa num cartório, que é a escritura, levo para o outro cartório, que é de registro de imóveis. Isso. A blockchain aí nesse registro de imóveis, lá no notário ela existe. No registro de imóveis, ela não existe. Não existe. Então dá um exemplo prático para gente de como você percebeu, viu, aconteceu, de que tentaram fazer ou dizem que fazem uma transferência de imóvel na blockchain, já que a transferência do imóvel é no registro de imóveis. Claro. Volta a... A gente, desculpa, Raiza, na semana passada nós falamos sobre isso porque, né, o Alexandre tem um livro sobre a propriedade sem registro, né, então pincelamos algumas questões, né, mas é muito importante nós compreendermos e lembrarmos os ouvintes que, né, a matrícula não transfere a propriedade. Olha, a matrícula transfere, né? O A registro, a escritura escritura não não transfere, a quem matrícula de transfere registro transfere. Isso. Então isso é muito importante, saber que são dois atos separados, que um não transfere a propriedade e o outro transfere. Isso. E conta pra gente, então, dos exemplos que você viu em blockchain, e se isso transfere ou não transfere. O que tem noticiado muito na internet, se a gente der um Google, colocar propriedades digitais, a gente vai verificar que existem diversas empresas vendendo um imóvel, um determinado prédio no Rio Grande do Sul, que você pode comprar ele. Um exemplo. Esse seria um exemplo. Só que o que acontece? Você compra esse imóvel dentro da tecnologia blockchain. E essa tecnologia, ela não tem nenhuma comunicação com o cartório de registro de imóveis. Esse então, é um grande problema. Esse é o X da questão. Então, o professor Alfredo foi lá, comprou esse imóvel que existe no mundo digital. E aí, o professor Alfredo chega no cartório e fala: eu quero, então, um documento que comprove que eu sou o dono, então, desse imóvel. Não existe. Ele não existe esse documento. Então, por isso que a blockchain, ela não transfere a propriedade imóvel nesses padrões que estão sendo ofertados pelo mercado, né? Por isso que a gente verifica a possibilidade de uma criação da blockchain pelo Estado para que cumpra esses requisitos da transmissão da propriedade. Então, passando realmente ela do professor Alfredo para o professor Alexandre. Tá? Alfredo, é possível até dizer que existe golpe aí? Eu estou Estelionato? pensando, né? Eu estou pensando duas coisas. Essa é a questão, porque quando a gente pensa, como eu falei, a gente pensa em tecnologia, a gente pensa também nos problemas que a tecnologia traz, né? Exatamente. E por um lado, então, eu estou raciocinando sobre isso. E outro lado é que nós corremos, nos distanciamos e voamos e voltamos para a questão, nem vou falar do Estado, mas da esfera pública como lugar de garante das atividades econômicas, né? Então, isso é verdade, porque se nós vamos pensar, né, lá no medievo, o que se criou para que as transações econômicas fossem mais tranquilas? O Estado. Não foi? O Thomas Hobbes vai lá e diz: olha, vamos criar um Estado, esse ente, o Leviatã, esse monstro, né? Porque não era porque é bonito, é porque era algo que nos trazia mais tranquilidade e segurança. A palavra é essa. Essa, claro. Então, como palavras finais, é possível dizer, Raiza, que se transfere propriedade imóvel pela blockchain hoje? Infelizmente ainda não. Hoje a gente não consegue adquirir um imóvel, ser o legítimo proprietário legal, de acordo com a legislação brasileira, por essas ofertas de propriedades digitais espalhadas pela internet, hoje não é possível. No Brasil, não é possível. Claro, porque agora tu falasse uma coisa muito importante, Raiza. Nós necessitamos da legislação, né? Porque tudo com base para nós adquirirmos propriedade, o direito em si, ele é pautado num critério legislativo, né? De uma lei, uma norma, no modo geral.
mais ampla, né? Então, logo, se nós não adequarmos a legislação ao blockchain, o blockchain por si não faz o papel da legislação. Não. É justamente essa a ideia que a gente aguarda, né? Que com essas iniciativas do governo de utilização da blockchain em outros setores, né, e chegando muito perto do cartório de registro de imóveis, que a gente chegou até o tabelionato, então vamos colocar, chegamos no meio do caminho, então a gente almeja que o próximo passo seja a regulamentação da utilização da blockchain no cartório de registro de É imóveis. uma tecnologia que veio para ficar, como nós estamos falando. Não está na sua máxima potência ainda, tem muito a se galgar, mas, sem sombra de dúvidas, né, ao meu entender, parece que vai ajudar bastante, né, nessas transações sobre a propriedade. Exatamente. Bom, o nosso tempo está acabando, não é isso? E só temos, né, Alfredo, agradecer Muito a Raiza por excelente. nos dar fala. esta quantidade tão importante de informações claras. Acredito que nosso público entendeu bem aí aquilo que nós pretendíamos falar. Ainda teria bastante coisa para dizer. Muita coisa, E muitas exemplos, dúvidas, né? Exato, e exemplos práticos também, como você falou lá do Rio Grande do Sul, uma senhora comprou um token de uma propriedade imóvel para ela poder receber aluguéis. O token é uma parcela de X%. Então tem muita coisa para falar. E eu agradeço, Raiza. Eu, professor Alfredo, né, Alfredo, agradecemos. Sim. E deixo para você deixar aí as suas últimas... A sua motivação, né? Diga pra gente aí o que esperar do blockchain e qual é a sua perspectiva, né? Como estudiosa, estudou bastante o tema e tem experiência sobre a questão, né? Para a nossa comunidade, a nossa sociedade da região aí que, sem sombra de dúvidas, está muito curiosa sobre o blockchain. Na verdade, quando eu comecei o estudo da blockchain, eu acreditava que no final a gente podia conseguir encaixar a legislação dentro da blockchain. E não foi possível, né? Então, o que eu almejo é que daqui a algum tempo a gente volte aqui a conversar e dizer, hoje a gente consegue comprar e vender imóveis utilizando a blockchain. Legal. Agradeço ao convite Bacana. mais uma vez. Foi uma honra estar com vocês essa noite. Ótimo. E o Disrupt, né? Na nossa pessoa da Lari e da Silvia, né, do Alexandre, né, de toda a Rádio Colmeia que nos auxilia, sempre nos prestigia, né, nossa diretora Vivi, né, agradecemos muito a tua presença, foi excelente a tua fala e já está convidado. Quando a blockchain melhorar a sua perspectiva na aquisição de bens imóveis, nós retornamos para uma nova conversa. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada. E cumprimentando a todas e todos, então, Alfredo, nos despedimos e na próxima terça-feira, que horas? Às Alfredo? 21h30, Disruptcast com Paulo Pegoraro Júnior. Exatamente. Falando de Como é que é? Das das criptomoedas. criptomoedas. Isso aí. Vamos lá. Um abraço a todos. Obrigado, professor Igor, também, pelo prestígio. Sim. Estamos Vamos juntos. prestigiar aqui o nosso amigo Igor Fagundes. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Você ouviu Disruptcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete. De volta na próxima semana, aqui na Colmeia FM.